Vamos estar aqui divulgando a 13ª região administrativa, Ceilândia, que, como todos aqui sabem, né, é a nossa mais populosa região administrativa. E vamos fazer a divulgação no nosso formato clássico, né? Eu vou apenas fazer aqui uma abertura e destacar 2 ou 3 elementos aqui. Na sequência, a Iracy vai apresentar os dados de uma forma mais detalhada, e o Jussânio vai fazer alguns comentários que ele julgue relevantes, e nessa divulgação nós não vamos ter aqui a presença da administração regional, pois, infelizmente, eles não estão se dispondo a participar dessa divulgação por não concordarem com os dados, né, com os números. Esse tipo de coisa acontece, né? Tem gente que resolve brigar com os números, né? Não é o nosso caso aqui. Nós somos amigos dos números, né? Nós somos uma empresa da área de informação e valorizamos muito esses números, né? Só divulgamos números que a gente tem absoluta convicção, né, da sua propriedade, mas tem alguns segmentos que têm essa dificuldade, né, quando os números que uma pesquisa apresenta não são os números, né, que ele idealiza, né, que as pessoas idealizam. Isso acontece na área política, né, quando se divulga uma pesquisa eleitoral, né, quando é muito comum, mas também nessa área, uma vez ou outra, não é a prática, né? Não é a prática. Na verdade, são pouquíssimas exceções de administrações regionais, vocês têm acompanhado aqui, né? A imensa maioria delas valoriza a pesquisa da Codeplan, mas, no caso da Ceilândia, infelizmente, já tinha acontecido em 2011 e aconteceu de novo agora, né? Oi? Você tem que perguntar para ele, eu também gostaria de saber. Na verdade, eu não conversei com ele, tentei falar com ele agora e não consegui. Mas, em 2011, ele não concordava com a projeção populacional da Codeplan, com a estimativa. Na época, a nossa era de 404 mil, né, se não me engano, e ele achava que a Ceilândia tinha 600 mil pessoas. Só que o IBGE, né, deu um número de 398 mil, né, ou seja, muito mais próximo dos 404 do que dos 600. Agora nós vamos apresentar aqui, né, a população estimada de 450 mil. Provavelmente ele já deve estar achando que tenha 800 mil na Ceilândia. Não sei qual é a nova estimativa dele. Mas isso, né, não vamos perder tempo com isso, né? A gente só lamenta de não ter a presença aqui da administração regional, inclusive para fazer esse debate. Tá certo? Também, no caso da Ceilândia, nós, até pela dimensão de 2 localidades ali dentro da região administrativa, Sol Nascente e Pôr do Sol, nós vamos estar apresentando os dados desagregados. Tem sido uma grande demanda de Brasília, como toda a sociedade, né, da mídia também, o que está acontecendo ali naquela área, né, da Ceilândia. E, né, a soma dessas 2 regiões hoje totaliza 80 mil pessoas, mais precisamente 79.067, né, praticamente 80 mil. O que faz com que a Ceilândia tradicional tenha em torno de 370. Né? Tradicional é a Ceilândia Centro, Norte, Sul, Sul e tal. Mas os dados do Sol Nascente e Pôr do Sol, nós vamos apresentá-los para não gerar uma confusão, nós vamos apresentar os dados, como sempre fazemos, do conjunto da RA, e na próxima semana, né, nós vamos chamar uma específica apresentando o Sol Nascente e o Pôr do Sol de forma desagregada. Eu adianto isso, e a importância disso quando a gente observa alguns indicadores, né, como infraestrutura, né, a situação na Ceilândia melhorou muito, né, tem melhorado, a rede de esgoto saiu de 79,7 para 84,7, coleta de lixo de 82,4 para 93,2, mas isso aqui significa que, na Ceilândia tradicional, nós temos quase que a universalização desses serviços, né, acima de 90%, em alguns casos próximo a 100%. E exatamente Sol Nascente e Pôr do Sol é onde esse problema está localizado, né? A ausência de uma infraestrutura universalizada. Então, a gente entendeu que era importante apresentar os dados desagregados e vamos apresentá-los na próxima semana.
Então, de uma forma geral, falando de Ceilândia como um todo, a sua população, como a gente está fechando o sol nascente e pôr do sol, né, estamos concluindo, então, esses dados de Ceilândia, né, vocês vão ver no relatório uma população de perto de 443 mil, né, mas com o fechamento de sol nascente e pôr do sol, essa população vai ter uma pequena variação. Na verdade, ela vai para 449 mil. Né? Porque houve uma variação na estimativa de sol nascente e pôr do sol de 72 para 79, 7 mil. Então, isso é em função do programa Minha Casa Minha Vida. Estou colocando isso porque essas situações, nessas áreas novas, elas são extremamente dinâmicas. Né? Em alguns casos, a gente está fazendo a pesquisa a PIMAGE, Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílio, e a gente tem observado algumas situações, algumas localidades, como a gente já falou isso, né, que são numa apresentação aqui de possíveis novos municípios que vão ser criados na área metropolitana, localidades como Monte Alto, em Padre Bernardo, Girassol, em Cocalzinho, Jardim ABC, Jardim Ingá, são regiões que passam por um processo de explosão populacional, coisas que a gente tinha costume de ver no Brasil 30, 40 anos atrás, que hoje é completamente incomum, mas que na nossa região aqui, vamos chamar assim, da Grande Brasília, acontece. Sol nascente e pôr do sol é um desses casos clássicos. Né? Então, você tem... Né, aí, em função de programas, não só de invasões, né, mas de programas habitacionais, você tem variações populacionais que acontecem de uma forma muito intensa, em prazo muito curto de tempo. Então, já estou adiantando que quando a gente for apresentar o sol nascente e pôr do sol, vamos fazer um pequeno ajuste, por conta dessas duas localidades, na totalidade de Ceilândia. Ceilândia tradicional mantém as 370.680 moradores. Né? Vai ser em função do impacto dessas duas localidades. Mas, no geral, não altera nada. O importante destacar, no caso de Ceilândia, é que aumenta a autonomia da cidade naquilo que a gente, né, caracteriza as diversas regiões administrativas como extremamente dependentes do plano piloto. Né? Todos sabem aqui que praticamente metade dos empregos no Distrito Federal são gerados no plano piloto. O atendimento para demandas de educação, na área de saúde, muito fortemente concentrados aqui, muito mais na área, né, em termos de lazer, né, equipamentos culturais. E a gente observa uma tendência, em alguns casos ainda tímida, mas em alguns casos mais acelerada, de algumas regiões apresentando uma maior autonomia em relação a esses indicadores. Ceilândia eu enquadraria como uma dessas cidades, né, onde essa autonomia ela se acentua. Por exemplo, entre 95 e 98, a Iraci vai apresentar depois de forma mais detalhada, mas entre 95 e 98, das compras de bens eletroeletrônicos, vestuário, alimentação ou serviços, né, de toda a natureza, são realizadas na própria Ceilândia. Se não me engano, Iraci, é disparada aquela que apresenta, né, o maior percentual. Provavelmente vai ser superada por Taguatinga, né? Mas isso é sintoma, né, de que hoje Ceilândia não recorre mais ao plano Taguatinga para uma série, né, de atendimento em termos de acesso a bens e serviços. O hospital de Ceilândia, né, quase 90% do atendimento da população se faz no hospital, mais de 85%, né, dos que estudam em Ceilândia, estudam na própria Ceilândia, são elementos que demonstram essa autonomia. E também em relação ao mercado de trabalho. Né? Muito embora ainda apenas 37% dos seus moradores trabalham na própria Ceilândia, é importante entender que esse percentual era de 33% há 2 anos atrás. Ele aumenta muito. E esses 37%, eles são muito próximos da soma dos moradores de Ceilândia que trabalham no plano piloto em Taguatinga. Né? Plano piloto 28%, Taguatinga 11%, totaliza 39%. Então, os moradores de Ceilândia, né, que trabalham em Ceilândia, são quase tão numerosos quanto aqueles que trabalham, né, na soma de plano piloto e Taguatinga. Esses que trabalham em Ceilândia eram 53 mil, né, em 2011 e subiu para quase 66 mil, né,
do total de 170 e poucos mil trabalhadores que tem aquela região. Que significa 13 mil postos de trabalho gerados dentro de Ceilândia nesses 2 anos. Isso não é pouca coisa. Isso significa um aumento de 25% em relação ao que havia há 2 anos atrás. Então, eu destacaria esses elementos, e isso, né, essa constatação ela é corroborada nos fatos. Recentemente aí houve uma matéria grande de um dos jornais mostrando, né, que está para ser inaugurado um grande shopping center em Ceilândia, né, com cerca de 200 lojas, 6 cinemas, né, uma área locável enorme, de olho exatamente nesse contingente populacional que ascende, né, em termos de renda, né, em termos de acesso a bens de consumo. O empresariado ele não faria, né, os empresários não fariam, e praticamente todas as lojas já alugadas, eles não fariam esse movimento, esse investimento. Eu estou acabando de chegar lá, retornando de Ceilândia, eu não conhecia o shopping, passei na frente do shopping, é uma enormidade, tem uma torre de quase 30 andares para escritórios, né? Nenhum empresário faria um investimento dessa monta se não tivesse convicção, né, de que Ceilândia está se consolidando como um importante, né, polo econômico do nosso DF. Né? Então, eu destacaria esse aspecto. Tem uma série de outros em termos de escolaridade, né, em termos de infraestrutura urbana, mas eu vou deixar aqui para Iracy fazer, né, o detalhamento. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Com prazer que a gente divulga mais uma região, 13ª, como o Júlio colocou, a mais numerosa em termos de população. Tudo na Ceilândia é muito grande. Quando você diz que cresceu 4 pontos percentuais na absorção de mão de obra, no número de postos de trabalho, parece pequeno, mas quando você vê, são 12 mil, quase 13 mil postos de trabalho em 2 anos, que é um número bastante significativo. Aqui o Toninho me deu aqui uma coisa, mas não está funcionando, não. Será que ele desligou? É o que? Segunda. Não, é para passar. Para passar, é o segundo, ele não está funcionando. Conseguiu? Está abaixo. O domicílios urbanos estimado é em torno de 125 mil. A população, como o Júlio já colocou, 443 mil, que deve sofrer um reajuste agora, quando fechando o pôr do sol e sol nascente. A taxa geométrica de crescimento anual é de 4,66%, praticamente o dobro da observada para o Distrito Federal, que a gente tem observado nos últimos anos. Ficou abaixo de São Sebastião, desculpa, que por conta lá do Jardins Mangueiral, que foi realmente uma taxa expressiva de 12%, e próximo a Samambaia e Planaltina. A renda domiciliar atual é de R$ 2.519 e a renda per capita R$ 722. E aí nós tivemos um decréscimo real da renda em relação a 2011. Isso aí, em parte, por conta do crescimento dos pôr do sol e sol nascente, que realmente são regiões de menor poder aquisitivo. E a predominância dos domicílios está com renda entre 2 a 5 salários mínimos, que representa quase a metade dos domicílios, 48%. Deixa eu estou voltando aqui. Estou apanhando aqui do... ele falou que era o de cima. Pronto, deu certo agora. Como já foi dito, Ceilândia é a região mais populosa e ela representa cerca de 16% do total da população do DF. O nível de escolaridade ainda é baixo, tem predominância do ensino fundamental incompleto, com 38%. A RA apresentou comportamento estável nesse período, nesses 2 anos, em relação ao número superior completo, aí incluindo especialização, mestrado e doutorado, que passou de 4,56% para 4,74%, ou seja, praticamente estável. E as escolas da localidade atendem 84% dos estudantes, seguido de Taguatinga com 11%. Como Taguatinga e Ceilândia estão muito próximos, a gente vê sempre uma dependência e interdependência entre as duas regiões. A população de Ceilândia,
ainda existe domicílios que estão em terrenos não regularizados. Aí também a questão, mais uma vez, do sol nascente e pôr do sol, são terrenos que foram divididos, enfim, e também alguns invadidos. Então, a gente tem problema lá de regularização dos lotes. E aí, 48% tem escritura definitiva e contrato de compra e venda, que são os contratos de gaveta, que alguém recebe, passa para outro, enfim, são 13%. E a concessão de uso, que é mais oficial, 3,63%. E os postos de trabalho, como já foi dito, apresentam um acréscimo de 4 pontos percentuais, que cerca de 13 mil novos postos de trabalho na região. E aí, trabalhando 36,8% trabalho na própria região, 28,3% em Brasília e 11% em Taguatinga. Ou seja, juntando esses dois, a gente tem aí que cerca de 70% estão ali no próprio eixo, inclusive o plano piloto. O comércio consegue atender quase a totalidade da população, principalmente no quesito alimentação, serviços pessoais e serviços em geral. Roupas e calçado eletrodoméstico aparece com 95% a 98%. Para lazer, aí abaixa um pouco, passa para cerca de 70%, que aí Taguatinga fica também expressivo. Eu não sei se vocês conhecem Ceilândia, se vocês conhecem o comércio de Ceilândia. No sábado, o comércio de Ceilândia é como se você estivesse no Natal. É tanta gente, e assim, uma última vez que eu fui, eles compram muito e não querem esperar as lojas entregarem porque tem pressa, alguma coisa, às vezes contratam carroceiro, contratam caminhonetes, enfim, saindo os produtos, principalmente de eletrodoméstico, é uma imensidão, assim, sabe? Eu acho que realmente não parece que é DF, parece que você está numa cidade realmente diferente e que o Natal está em pleno vapor. Realmente o comércio é muito expressivo, principalmente ali no centro. A quase totalidade dos residentes usam os postos de saúde, praticamente total, 99% de quem usa posto de saúde não precisa sair da Ceilândia. E 87% usa o próprio hospital. O Hospital de Ceilândia é referência, não só para a população de Ceilândia, mas para a população da área metropolitana. É um hospital grande e realmente atende a uma população expressiva. Ali, Samambaia também, o pessoal tem costume, das regiões próximas, tem costume de usar o hospital. Enfim, terminando só como todos sabem, Ceilândia é o reduto dos nordestinos. 66% da população imigrante é nordestina. Também na Feira da Ceilândia, se vocês forem no domingo, vocês vão ver que tem toda uma tradição de nordestino, tem o pessoal cantando, tem o repente, tem a comida, enfim, o nordestino mora lá. E uma outra coisa só que eu queria colocar, que não está mostrando lá, também cresceu o número de automóveis, que passou de 52% para 54% o percentual de domicílios que possuem automóvel. Mas isso significa cerca de 9 mil automóveis a mais, excluindo aí os utilitários e outros de bicicleta, moto, enfim. Mas você tem mais 9 mil automóveis durante esses 2 anos. Então, o problema de transporte, se já é grave, continua tornando mais complicado. E uma coisa que a gente está observando, não só na Ceilândia, mas em todas as regiões administrativas que a gente divulgou até o momento, é a questão da TV por assinatura. É o boom, porque passou de 6% para 34% dos domicílios. Olha, 1/3 da população tem TV por assinatura. Sabe? Realmente é um fenômeno. Então, muito obrigada. Esses são os principais dados. Os dados vão estar proximamente na página da Codeplan, que tem todas as informações a mais. Só um minutinho. Antes de passar aqui para o Jussânio fazer uns comentários, a gente já vai abrir para vocês. Eu vou só colocar, a gente tinha ficado de passar algumas informações, adiantar algumas informações específicas, até para caracterizar bem essa diferenciação entre a Ceilândia tradicional, essa que, de alguma forma, a Iracy descreveu melhor, essa pujança mais do ponto de vista comercial e tal,
e o sol nascente e pôr do sol. Alguns dados interessantes, né? Todos sabem que em todas as regiões administrativas as mulheres são mais numerosas do que os homens, né? Pois lá no sol nascente e pôr do sol, por uma pequena margem, mas os homens, né, 50,5%, eles são mais numerosos. Se não me engano, é o primeiro caso, né? Acho que tinha uma região que tinha uma maioria de homens em 2011, né? Mas é um caso realmente isolado. Em relação, por exemplo, a todos os indicadores que a gente observa aqui, a gente sabe que renda no Brasil tem cor, né? Então, a gente vai ver que, enquanto na média, na Ceilândia tradicional, 57,8% é negra, lá no sol nascente e pôr do sol, esse percentual vai a 65,6%. Em relação também, Ceilândia é tida como a cidade nordestina, muito embora, quando a PIDAD ela capta as preferências musicais, eu estava ansioso para ver esse dado, e o forró ele só mobiliza 3% da população, né? Atrás da música sertaneja, da música gospel, ou seja, o camarada vem lá do sertão nordestino, né? Mas deixa o forró lá e incorpora o sertanejo aqui do Planalto Central. Mas os nordestinos são ampla maioria, né, na Ceilândia, como todos sabem, mas lá no sol nascente e pôr do sol são uma maioria mais expressiva ainda, chega a 70%, né, os imigrantes de origem nordestina. E em relação ao perfil da ocupação, a gente vai ver que, né, enquanto na Ceilândia tradicional, na construção civil está 6%, né, tem ocupação na construção civil, lá no sol nascente, pôr do sol, chega a 13%. Em contrapartida, essa Ceilândia, mais com perfil de classe média baixa, pessoal da administração pública é 10,6%, mas lá no sol nascente, pôr do sol é apenas 2,8%. Né? Isso tudo é reflexo de uma diferença acentuada em termos de renda. A renda na Ceilândia tradicional, mais de 50% superior lá da sol nascente e pôr do sol. Estamos fechando, mas em torno de 400 vai estar em torno de 450, né? Enquanto na Ceilândia tradicional, acima, na média, né, da Ceilândia, 720. Em relação ao local de trabalho, né, um percentual menor trabalhando no plano piloto, que é reflexo disso. O plano piloto tem as ocupações mais, digamos assim, mais elaboradas, né? E aí um percentual bem menor, né? Enquanto 33% da Ceilândia tradicional, aqui no caso do sol nascente e pôr do sol, apenas 23%. São alguns números que a gente depois vai apresentar de uma forma bem mais detalhada, né? Mas a gente já adianta aqui, né, em relação a essa diferença do perfil, né, da Ceilândia tradicional com essas duas localidades, sol nascente e pôr do sol. Jussânio. Bom dia a todos. Estamos divulgando os dados da PIDAD relativa à Ceilândia, a 9ª região administrativa. E como a 9ª RA 9, né? E em termos de divulgação de resultado da PIDAD, é a 13ª RA que está sendo divulgada. E Ceilândia, ela nos causou muita ansiedade ao fechamento desses dados, porque a Ceilândia foi uma RA resultado de uma transferência da população ainda vinda para a construção de Brasília, que estava ali no Núcleo Bandeirante. Qual é o nome daquela área ali, professor? Do IAPI, que foi transferida para a Ceilândia. E, ao longo de muito tempo, Ceilândia sempre foi objeto de manchetes de jornais envolvendo vários tipos de situações, seja de precariedade, muitas vezes até relacionados a crimes. E hoje, as pesquisas que a Codeplan vem realizando mostram essa evolução da região administrativa. O Júlio falava da característica, da identidade de ser uma RA nordestina,
e a questão da opção pela música, mas os dados da PIDAD mostram que mais de 50%, 51,75% da população já é natural do Distrito Federal. E aí já criando também uma identidade de Centro-Oeste, de Goiás e de DF. E outro aspecto, Iracy abordou aí a dinâmica, a cidade alcançou uma evolução e um dinamismo produtivo que, somado nesse eixo Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, eu diria que ali está o coração nervoso da atividade produtiva do Distrito Federal. E a Ceilândia hoje conta não só com instituições de ensino superior, privado, hospitais também da rede pública e rede privada, um comércio muito dinâmico, tem ADS, tem polos de atacadista, ou seja, é uma cidade que realmente alcançou um nível de consolidação muito substancial. É claro que hoje a gente ainda encontra situações de diferenciações. É uma RA que também agregou novos adensamentos, como foi o caso de Pôr do Sol e Sol Nascente, e esses novos adensamentos, por suas condições e perfis socioeconômicos, puxam a média da RA. Mas eu diria que a cidade, o centro mais antigo, a Ceilândia tradicional, já tem indicadores bastante significativos em termos de qualidade de vida, em termos de mercado de trabalho. Ceilândia, com certeza, atende o mercado de trabalho, esse setor produtivo, atende demandas de mão de obra, não só de outras RAs, mas certamente muitos trabalhadores ali do Águas Lindas encontram na Ceilândia a sua oportunidade de trabalho. A RA que hoje também já conta com serviço de metrô e que os dados realmente mostram um avanço substanciais na qualidade de vida e no nível de renda média domiciliar da população. Esse trabalho, a gente tem um apreço muito grande por essa pesquisa. A PIDAD 2013 ela passa efetivamente como um trabalho chave, um trabalho importante no contexto não só da CODEPLAN e do governo, mas de informação para a sociedade. Temos uma equipe voltada, que trabalha sistematicamente na produção desses dados, na busca incessante da qualidade das informações. Mantemos parcerias sistemáticas aí de encontro e de discussões também com o IBGE, de modo que com muita tranquilidade e com muita segurança que a cada semana ou a cada mês a gente divulga os resultados aqui da PIDAD, na certeza de que essas informações servirão de base não só para o planejamento governamental, mas base para a iniciativa privada, base para a população, base para os estudos acadêmicos, enfim. É um trabalho com uma riqueza enorme e com qualidade. Então, a CODEPLAN, não só com relação à PIDAD, mas a todos os seus trabalhos, ela se coloca aberta à discussão, à crítica, a questionamento, porque por meio desse diálogo e dessa troca que a gente alcança níveis cada vez melhores de qualidade e de produção dos trabalhos científicos. Vamos aqui, então, agora, inicialmente, abrir para os órgãos de imprensa e, na sequência, para os demais presentes. Bom dia. Queria parabenizar a equipe da CODEPLAN pelo trabalho e fazer 3 perguntas aqui. Tá. Eu sou a Érica Montenegro, do Jornal Metro. Minhas perguntas são o seguinte: se em algum dos dados
dá para saber quanto tempo de DF tem os habitantes de Ceilândia e os habitantes do Sol Nascente e do Pôr do Sol. Outra pergunta é sobre os domicílios improvisados. Eu vi que, acho que a primeira tabela tem 255 domicílios improvisados. Queria saber se esse número inclui as casas do Sol Nascente e do Pôr do Sol. Se não, se inclui, minha surpresa, porque eu imaginei que o tipo de barraco característico do Sol Nascente e do Pôr do Sol eram domicílios improvisados. Queria que me explicasse um pouco por que só são 255, se a gente tem 70 mil pessoas nos 2 condomínios. E, por último, eu queria saber se, na pesquisa passada, que é de 2011, se Sol Nascente e Pôr do Sol já tinha um estudo específico para eles, para a gente poder ver se houve um crescimento dessas 2 regiões, qual foi o crescimento de 2011 para cá. É isso. Ok, Érica, eu vou responder parte vou passar aqui para... começando de trás para frente, não tinha, tá? Pôr do Sol, nós apuramos, foi pesquisado, né, Sol Nascente e Pôr do Sol, mas não com a amostra suficiente, tá, para que permitisse apresentar os dados desagregados, né? A gente está vendo a possibilidade de apresentar alguns dados, talvez com uma outra agregação, mas não com a abertura, né, que temos na PIDAD 2013. Talvez alguns dados nós possamos, sim, comparar. Em relação a essa questão do tempo, né, no DF, talvez seja mais interessante o tempo na RA, né? E a gente observa que até 5 anos, né, residindo na RA Ceilândia, são 70 mil pessoas, né, 16% do total. O que significa isso? Muito provavelmente são pessoas egressas, né, de outras RAs que, em grande parte, tiveram como destino essas 2 localidades, Sol Nascente e Pôr do Sol, né? A gente permite identificar esse movimento migratório. Nós já divulgamos outros estudos aqui em termos de fluxo migratório, né, intra-DF. É um fluxo muito intenso, não é isso, Aldo? Aldo, né, também estuda bastante essa questão. Há um fluxo intenso entre o DF e os municípios metropolitanos e intra-DF, entre as regiões administrativas. E, nesse caso, Ceilândia, até por esse peso do Sol Nascente e Pôr do Sol, tem, né, uma expressão grande. Em relação a essa questão dos domicílios improvisados, a Iracy vai te passar aqui, né, como se enquadra, né, como nós enquadramos, caracterizamos domicílios improvisados. O conceito aí de improvisado é mais no sentido de um domicílio que não é adequado para moradia, ou seja, ele está morando em lojas, dentro de comércio, ou ele está morando num barraco de muito ruim qualidade. Mas, se ele tiver com um barraco mais ou menos adequado, a moradia é considerado permanente. Tá? Não, o que define muito mais é a destinação do local. Se ele está morando em uma área não residencial, não adequada à moradia. Tá? Então, eu queria perguntar se tem o dado de quantos não são regularizados no Pôr do Sol e Sol Nascente. Então, temos sim, semana que vem a gente está divulgando, a gente está acabando de preparar. A gente vai ter a semana que vem. A gente está fechando. E aí, como você colocou, a gente está tentando também levantar uns dados que a gente tem para 2011, né, conforme o Júlio já colocou, para a gente fazer a comparação. E aí, em relação ao tempo de moradia, a gente tem tanto para o DF como para a região. Então, e também vai apresentar semana que vem, da mesma forma, para o Sol, Pôr do Sol e Sol Nascente. Você está curiosa, querendo saber logo, né? Eu só apresentei, eu não devia nem ter falado do Sol Nascente e Pôr do Sol, né? Não devia, né? Porque a curiosidade toda é essa, né? Mas era só para os 3 ou 4 elementos que a gente já identificou, já finalizou, só para mostrar o contraste, né? Esses contrastes são importantes para caracterizar a região, né? Quando a gente fala de ensino superior, né, e Ceilândia não tem um acesso elevado, mas quando a gente compara na Ceilândia tradicional com Sol Nascente e Pôr do Sol,
a gente vai ver que, na Ceilândia tradicional, ele supera 5%, com o ensino superior completo, mas, ali no Sol Nascente e Pôr do Sol, pouco mais de 1,7%. Quer dizer, é um contraste muito grande, né? Mas a ideia aqui era pegar alguns elementos e mostrar, né, e, inclusive, justificar por que nós vamos estar apresentando, né, Sol Nascente e Pôr do Sol de forma desagregada, porque tem uma característica marcante. Na questão dos domicílios, mas vamos ter um pouquinho de paciência, vamos trabalhar a Ceilândia como um todo, e semana que vem a gente discute bastante Sol Nascente e Pôr do Sol. Essa questão do improvisado, é importante entender a diferença entre domicílio improvisado e domicílio precário. Tá certo? Domicílio improvisado não quer dizer pobre, né? Domicílio pobre tem uma ampla prevalência ali no Sol Nascente e Pôr do Sol, como tem na Estrutural, como tem no Varjão, como tem no Itapuã, né? O domicílio precário, né? Agora, improvisado, né, é um conceito mais restrito, né, que foi especificado aqui pela Iracy. Próximo. Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a violência em Ceilândia, porque eu lembro que, quando eu vim cobrir Samambaia, vocês falaram sobre a violência de lá, e Ceilândia é a região que concentra o maior número de homicídios, de acordo com a Secretaria de Segurança. E eu queria saber como é que essa violência pode impactar, por exemplo, na geração de postos de trabalho, no crescimento da população e no desenvolvimento da região como um todo. Os dados de segurança, eles são, sejam os dados da Codeplan, da PIDAD, sejam os dados da Secretaria de Segurança, são dados que a gente tem que olhar sempre com reserva. Todos sabem da subcontagem, né, que é típica no Brasil, em qualquer região do Brasil, em relação a esse tipo de situação, né? Normalmente, as pessoas, um grande número, não comunica, né, um determinado fato, né, de violência, de qualquer natureza, né? Seja um furto, se ela considera de pouca relevância, seja uma agressão física, seja até mesmo uma agressão sexual, por conta de outros fatores culturais. Então, é um dado que a gente tem sempre que olhar com muita reserva, né? Tanto dos dados da pesquisa, quanto mesmo dados específicos da Secretaria de Segurança. A gente vai ver, né, que, na pesquisa, do total da população, 12,54% alega ter sofrido algum tipo de violência, né? Prevalecendo aqui o furto, né, sem violência ou falta grave, e o roubo, né? São os dois que têm uma ampla maioria. Se compararmos com outras regiões, a gente vai ver que Ceilândia fica muito próxima dos dados de Recanto das Emas e Samambaia, 12,64%, Samambaia 11,08% e Recanto 13,26%. São os únicos 3 casos onde mais de 10% da população alega ter sofrido alguma violência. Nesse caso, confirma essas informações da área de segurança, que Ceilândia é uma das áreas, infelizmente, né, mas é uma das áreas de maior incidência de violência. Mesmo em termos relativos, né? Temos que, em termos absolutos, provavelmente ela vai superar qualquer região, em qualquer indicador de violência, porque a população é muito grande. Mas estamos falando aqui em termos relativos, né? Ela está ali no patamar de Samambaia e Recanto das Emas. Não surpreende, né? Portanto, que tenha um percentual dos mais elevados. E eu diria que é um pouco reflexo de uma situação social, né? As 3 regiões não se caracterizam por serem regiões de renda mais elevada, né? E tem algumas áreas, como já falamos, né, que Sol Nascente, Pôr do Sol, áreas com, né, uma dificuldade muito grande, até a gente sabe disso, né, pela formação, né, geográfica, né, dos domicílios. Então, o combate à própria violência, né, é mais difícil, né? A situação típica, né, de uma favela, né, onde aquelas vielas dificultam a ação policial. Então, são várias situações que concorrem para que realmente o quadro da violência em Ceilândia não seja dos melhores. Mas, de qualquer forma, também eu não caracterizaria como um quadro crônico, né? Estamos falando aqui de 1 em 8 pessoas, né, alegando terem sofrido algum tipo de violência. Não sei se
respondi. Júnior, você falou que há um contraste muito grande na Ceilândia em relação ao pôr do sol nascente e à Ceilândia tradicional. Quais são os desafios do governo para tentar deixar que essa diferença diminua? Quais são os pontos que devem ser prioritários no tratamento dessa igualdade entre os moradores da cidade? Eu acho que é basicamente investimento, né? Eu acho que se a gente olha algumas regiões, né? A gente falou sobre isso, né? Quando a gente apresentou Samambaia aqui. Samambaia, há 20 anos atrás, era uma, e Samambaia hoje é outra, né? Em termos de infraestrutura, em termos de disponibilidade de serviços, né, à população. Então, foi muito investimento ao longo desses 20 anos que transformou Samambaia numa região onde, né, as pessoas tinham dúvidas em relação a morar, né, porque era uma área muito perigosa, uma área com uma precariedade em todos os sentidos, na área de acesso à saúde, transporte. E hoje Samambaia é uma área onde a classe média emergente tem buscado. Quantidade de prédios em construção e recém-inaugurados em Samambaia, e o valor desses apartamentos, né, estão direcionados para um segmento da classe média, né, que saem de outras localidades e optam por Samambaia porque percebem que a cidade mudou. A Ceilândia tradicional, ela se aproxima muito desses percentuais em termos de universalização dos serviços públicos. O Jussane apresentou aqui a questão de escolas, de faculdades, universidades. A Iraci falou aqui do comércio pujante, que não é a mesma realidade do sol nascente e pôr do sol. Mas Ceilândia não era desse jeito há 20 anos atrás. Ceilândia era outra Ceilândia, né? Então, também mudou em função desses investimentos públicos. Então, eu imagino que o caminho para o sol nascente e pôr do sol é intensificar esses investimentos, né, na infraestrutura, em todas as linhas, para que, no prazo mais curto possível, né, essas duas localidades possam melhorar e apresentar uma condição de melhor condição de moradia para a população. Não sei se o Jussane gostaria de... Eu acho que é isso. A gente tem que considerar que são áreas recém-criadas e carentes. Tão logo foi adensado aquela população ali, a região era carente de todo o serviço de infraestrutura. Outro aspecto é que o adensamento, a área reúne características e atributos familiares e pessoais com perfis muito baixos. Somatiza os problemas e superar todas essas dificuldades é o investimento, é claro, com infraestrutura e a busca incessante de elevação dos padrões de escolaridade, de qualificação profissional. Lá tem escola, tem posto de saúde, tem saneamento básico? Muito pouco. Está sendo implantado, mas ainda longe de estar universalizado. Coleta de lixo? Também. Os percentuais você vai ter todos eles na semana que vem. Pode ficar certa disso. Beatriz, gostaria de falar alguma coisa? Sheila, mais alguma coisa? Marcos? Podemos abrir... A pesquisa que a CDS realizou há cerca de 2, 3 anos sobre territórios de vulnerabilidade no DF apontou aquela região de pôr do sol e sol nascente como a mais vulnerável. No DF, o maior índice de vulnerabilidade do DF estava instalado em pôr do sol e sol nascente. Está aberto para os demais participantes. André Santana. Enquanto o pessoal pensa em se inscrever, eu queria chamar atenção, né, para uma questão importante, ainda em relação a essa questão que o Jussane abordou ao final. Existe essa questão, essa polêmica em relação ao contingente populacional,
acho que vocês acompanham, né? Todo ano que o IBGE divulga um censo demográfico, há uma verdadeira corrida de prefeitos, né, junto à Justiça, inclusive, alguns reconhecem a própria Justiça, primeiro ao IBGE, depois a Tribunal de Contas, por conta de questionamento da população, né, calculada pelo IBGE. O próprio IBGE diz que ele admite que, em alguns casos, há uma subcontagem. Nenhum censo do mundo ele é perfeito, tá certo? Há algumas lacunas, mas elas são aquilo que a gente chama, são diferenças nas margens, né? São coisas residuais. Mas, e aí o IBGE, inclusive, ele faz, quando ele solta um censo resultado, ele solta resultados preliminares. Então, em determinado município, a gente vai ver população de 144.322. Aí, depois, no definitivo, 145.444, né? Mais 800 pessoas, menos 700. Isso é normal, tá certo? Isso é normal que aconteça. Não acontecem, né, situações de grande diferença. Não, nunca aconteceu, porque o censo e as pesquisas do IBGE são realizadas com um grande rigor técnico, né? Da mesma forma com a pesquisa da Codeplan. A gente faz essa seleção da amostra por setor censitário. Cada um, o IBGE esquadrinha o território de cada um dos municípios, ou de cada um dos distritos, ou, no caso nosso aqui, subdistrito, região administrativa, e a Ceilândia, não sei, o Alisson está aí, a Miriam, são quantos setores na Ceilândia? Deve dar mais de 400 lá, né? Com certeza, né? 400, 500 setores censitários. Então, ali a seleção da amostra é feita, né, considerando cada um desses setores censitários, da mesma forma, né, como opera o IBGE. Inclusive, a gente trabalha, como o Jussano chamou a atenção, nós trabalhamos em entendimentos, em conversas constantes com o IBGE. Mas, na esfera nacional dos municípios, há até uma justificativa para esse questionamento, que é o fundo de participação dos municípios. A gente até entende a ansiedade de alguns prefeitos, porque, às vezes, um está ali, e o fundo ele divide, né, por segmentos. Então, determinado município, se ele está no segmento superior, acima de 50 mil habitantes, ele passa a ter um percentualzinho, né, diferente no acesso ao FPM. Isso significa dinheiro. Então, às vezes, a diferença, um azar do município, a população 49.990. O cara, poxa vida, por 10 habitantes eu fiquei abaixo, entendeu? Então está no intervalo anterior. Aí dá até para entender, mas o IBGE responde: olha, não está aqui feito o negócio, se tiver alguma coisa, a gente vai ajustar posteriormente, mas às vezes até ajusta para baixo. Mas nesse caso aqui nosso, né, não existe essa situação, não existe repasse, né, de recursos em função do contingente populacional. Então, a gente até nos surpreende um pouco, né, um certo estresse em relação a esse questionamento, porque a gente não tem uma base, né, não tem nenhuma base técnica, né. Eu me recordo, ele assim vai recordar, de uma reunião com as administrações regionais, lá na coordenadoria das cidades, um episódio muito engraçado, já contei aqui, quando a gente tinha divulgado os dados do Guará, que eram absolutamente semelhantes aos dados do censo demográfico, quando houve um questionamento da administração do Guará em relação aos dados do Guará, que, se não me engano, apontava 135 mil moradores. E ele dizia: não, lá tem 180 mil. Falei: mas qual é a tua fonte? Porque o IBGE, né, corrobora com esse número aqui. O IBGE, se não me engano, eram 132 mil. Aí, eu não me lembro, a fonte lá é a Glória, ou a Dalva, uma coisa assim. Imaginando assim que era uma empresa de consultoria, que já fez algum estudo, mas não, era uma arquiteta. Não, porque a Dalva é uma arquiteta que tem lá na administração regional e ela conhece todo o Guará, entendeu? Não dá para você pegar um trabalho feito em cooperação com o IBGE, pegando setor censitário por setor censitário, pegando cada fenômeno, projetos do Minha Casa Minha Vida que estão sendo implantados, né, levando em conta percentuais de domicílios vazios que são encontrados, né, alvarás e tal, e substituir pela percepção da dona Dalva, entendeu? Não tem condição, né? Então, é uma esculhambação, né, é um questionamento que a gente repete aqui: nós não aceitamos, não admitimos, né, esse tipo de questionamento, né? Me traga alguma informação, estamos abertos a isso, né, mas alguma informação técnica, né, que
levante alguma dúvida em relação ao dado que está sendo divulgado. Porque isso tem uma consequência muito ruim, né? Que é a consequência de colocar em questão os dados estatísticos. Com base nesses dados estatísticos, né, que políticas públicas são formuladas, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Políticas públicas são formuladas, ações de governo, né, são implementadas. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que foi com base nas informações nossas, né, da PIDAD 2011, que o grupo econômico aí que resolveu botar o shopping em Ceilândia, ele foi lá e conferiu lá o potencial de renda que tem Ceilândia, né, e foi baseado em informações. Ninguém faz esse tipo de investimento sem ter muitos elementos levando em conta. Então, são informações que têm uma importância grande para as políticas públicas e para, né, inclusive, nortear investimentos do setor privado. Então, é por isso que a gente fica realmente irritado, né, quando esses questionamentos acontecem de uma forma leviana, né? A gente não aceita, de forma alguma, esse tipo de questionamento. Algum desses dados dá para mostrar que Ceilândia já é influente na região de fora do DF, como se ela fosse um centro? Algum dos dados... Não entendi. Algum dos dados da pesquisa dá para mostrar que Ceilândia já é influente para as outras cidades, para as cidades do entorno do DF, como se fosse um polo de atração para o entorno do DF? Hospital para Águas Lindas e Padre Bernardo. Uma grande parte do atendimento hospitalar da população de Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo é realizado no Hospital Regional de Ceilândia. Como a gente pesquisa só a população moradora, então a gente não tem como ver nessa pesquisa essa influência. Mas nós vamos ter em breve, quando a gente está fazendo a PIMAD, que é na área metropolitana, aí sim, porque lá a gente pergunta onde que as famílias fazem suas compras, da mesma forma que a gente pergunta na PIDAD. Então, a gente vai ter essa informação, se um percentual significativo está fazendo lá na Ceilândia. Principalmente ali, o pessoal de Águas Lindas, enfim, também onde estuda. Isso, a gente vai ver com a PIMAD, sim. Eu só estou te adiantando porque, como já temos os dados de Águas Lindas e Padre Bernardo, né, a gente sabe que, né, Santo Antônio também, né? Essas localidades buscam ali o Hospital Regional da Ceilândia, também, de alguma forma, Taguatinga. Júlio, você falou a Iraci falou do comércio, da força que tem o comércio lá da Ceilândia. Você chamou a atenção para esse shopping. Mas o shopping, propriamente dito, ele ainda está na região de Taguatinga. E ali E a cidade ainda não tem nenhum tipo de teatro, culturalmente ainda é uma cidade muito carente. Existe um receio, mesmo com essa força que tem a cidade, com ser a Ceilândia tradicional, ser classe média baixa, existe ainda um receio de se investir ali também por causa do contexto histórico que tem envolvido na cidade? Primeiro o seguinte, a questão do shopping, a gente tinha conversado sobre isso ontem, ele está a poucos metros ali do que seria, né, a divisa. Mas ele, nitidamente, ele está mirando, né, o público de Ceilândia, né? Porque Taguatinga, de alguma forma, já tem... São 2 shoppings, Taguatinga? São 2 shoppings, né? Aquela área mais Taguatinga centro mesmo, né? Então, ele ali pega um pouco daquela área do fim de Taguatinga, né, em direção à Ceilândia, e pega toda a Ceilândia, né? Então, eles optaram por aquela localização, né, pegando, não só mirando Ceilândia, como, e também, de alguma forma, Águas Lindas de Goiás, vai acabar, né, buscando aquele shopping e tal. Em relação a essa questão dos equipamentos culturais, esse é um problema crônico de todas as cidades. A gente já teve a oportunidade, né, de até conversar com o secretário de Cultura, porque há uma grande concentração, né, das ofertas, né, de equipamentos e bens culturais no plano piloto, em um pouco menor escala, né, em Taguatinga, e a oferta desses bens nessas cidades mais periféricas é muito pequena, né, muito aquém, né, de uma demanda. Então, a gente não pode, nem, né, em determinados momentos, às vezes assim, não, mas isso daí é uma característica da população de baixa renda. Não ia a museu, não ia a teatro, não ia a cinema, não ia a show.
Não podemos dizer isso, tá certo? A gente sabe que isso aí é um elemento importante, porque se você não tem dinheiro no bolso, ou tem pouco dinheiro, você tem outras prioridades. Mas também tem uma relação com a questão da distância, né, do acesso a esses bens, porque a gente sabe que uma determinada atividade noturna, a pessoa retornar para a Ceilândia, depois tem que vir para o plano piloto, né, para vir para um teatro, para um cinema, para um show, né, não é uma coisa das mais confortáveis, né, por conta de transporte e tal. Então, mas em todas as cidades a gente tem observado isso, uma baixíssima participação percentual de pessoas que têm acesso, né, a museu, biblioteca, teatro, cinema e por aí vai. Só completar um pouquinho em relação à questão da cultura. A Ceilândia até que tem já começando uma cultura ali. Você observa ali que ali já tem uma frequência de shows, de vez em quando está tendo show. Tem aí em agosto, julho, né, agosto, se não me engano, tem a questão do concurso de quadrilha, tem de forró, né? A Casa do Cantador está lá, isso, bem lembrado. Então, assim, tem já começando ali uma cultura. Claro que precisa desenvolver muito mais, dado a quantidade da população lá. Mas ali ela tem um início. Talvez ela seja um pouco diferente das outras regiões que a gente divulgou até o momento, que tinha realmente cultura zero. Mas ali a gente já vê um embrião a um movimento. Uma última pergunta é em relação ao acesso a serviços como TV por assinatura, o aumento do automóvel. A gente está observando que teve um decréscimo em relação à renda per capita, mas houve um aumento nesse acesso a esses serviços. Tem alguma relação? Queria que você comentasse isso. Deixa eu só falar uma coisa em relação à renda, tá? 0,3 de decréscimo não vamos entender como decréscimo, é renda estacionada, tá certo? Até porque poderia estar dentro de uma margem, né, de erro amostral. É tão insignificante, então eu prefiro dizer que, em termos reais, tivemos estacionamento. E a queda na renda domiciliar é porque reduziu o número médio de moradores por domicílio, né? O casal separou, né? Foi a mulher com o filho para um canto, foi o marido para o outro. Então, obviamente, que isso resulta, né, num aumento do número de domicílios e tende a ter uma queda, né, da renda domiciliar. Agora, e no caso da renda per capita, que expressa melhor, 0,3 de queda, né, não é queda, é estacionamento. Aí você associou isso à questão... Então, a gente observa, quer dizer, mesmo com uma renda estacionada, tem um grande avanço na aquisição de bens. Tem uma série de fatores que explica isso, né? Seja por questões culturais, né? Eu estava até conversando antes com uma pessoa na Rádio Nacional, né? E a gente tem falado sobre isso também. Mesmo em caso de renda estacionada ou pequeno acréscimo, a gente observa um avanço muito maior do consumo de bens e serviços do que da escolaridade, né? A escolaridade, ou seja, isso significa o quê? Que as pessoas investem mais na aquisição, na compra de um carro, né, na compra de uma TV de 40, 50 polegadas ou na TV a cabo, do que propriamente no aumento da escolarização dos filhos. É uma característica da sociedade, uma sociedade cada vez mais consumista. Estou dizendo aqui que sou contra que as pessoas consumam, não, né, mas é uma característica. Então, e outros fatores, um acesso mais fácil ao crédito, né, uma relativa redução da taxa de juros. Eu observei, no caso de Ceilândia, em 2011, 61% dos domicílios tinham máquina de lavar. Nesse último dado, 78%, né? Ou seja, sai de 60% para 80%. É muito rápido o aumento. Mas tem vários programas, agora, primeiro teve a questão da isenção de IPI para a linha branca, e agora até tem um programa novo, né, que, para quem do Minha Casa Minha Vida, pode comprar, né, geladeira, ou máquina de lavar e tal, com uma taxa de juro que, em termos reais, é até negativa, né? Altamente subsidiado. Então, óbvio que essas facilidades, né, independente da pessoa ter um aumento da renda, ela tem uma facilidade muito grande na aquisição desses bens, né? A própria TV a cabo, né, barateou muito, porque você amplia, universaliza o serviço, então, né, você tem pacotes aí de R$ 39,00, além da Gatonet também, né, que funciona, né? Então, isso faz com que as pessoas realmente... o consumo ele ande numa velocidade muito mais acelerada que o da renda.
Recentemente, ainda vai ser publicado esse trabalho, mas eu trabalhei com a Iracy num estudo com base nos dados da PIDAD sobre a posse de bens por parte das famílias. E a gente procura demonstrar justamente essa evolução, né, essa melhoria da qualidade de vida, principalmente das classes D e E, essa ascensão, e destacamos os fatores que propiciaram, seja pelo aumento da renda, pela questão da facilidade ao crédito, a questão dos juros, e está bem claro, está bem nítido que não é uma situação característica unicamente de Ceilândia, isso aí foi para o DF, acho que até em termos de país, essa constatação, e está muito nítido aqui, principalmente nas RAs de menor poder aquisitivo. A melhoria substancial da qualidade dos equipamentos, do acesso a bens por parte das famílias. E isso a gente destaca também a questão da facilidade do crédito. Tem uma certa... alguns analistas colocam endividamento, acesso a crédito, assim, sobre um olhar negativo, de forma alguma, por intermédio da facilidade do crediário, que se aumenta ou se tem acesso a bens de capital. Agora, o que a gente tem que monitorar e ter a questão da cautela é sobre até que ponto a dívida eu tenho condições de assumir dívida. Quando essa dívida, o endividamento supera a minha capacidade de honrar ou de liquidar esses compromissos, aí sim acende aí o sinal vermelho, mas numa situação que toda essa facilidade do crediário deu condições para acesso a N famílias, como demonstra o estudo da classe D e E. Diga, Francinaldo. Esse estudo separado que vocês fizeram, isso aí não é um prenúncio de criação de duas RAs? Não. Não? Não. Então, a criação de novas RAs, se fala em Vila Planalto, se fala Arapuanga, né, e o Vale do Amanhecer, lá em Planaltina, né, também se fala em Sol Nascente e Pôr do Sol, mas não há nada de concreto. E também o nosso objetivo não tem nada a ver com isso. A gente quer apresentar só o dado, né, para mostrar essa situação específica, né? Mas eu, particularmente, a opinião pessoal, eu acho que criar nova RA não resolve nada. Você tem que investir na região para melhorar as condições de vida. Quem mais pediu? Quem mais? Quem foi? Senhora... Acho que não. Alguém mais gostaria de... Professor Aldo? Diga, Alisson. Então, vamos aqui para uma última pergunta para a gente... Bom dia, só algumas colocações, Júlio, rapidamente. Eu sou estatístico, estou ali no núcleo com a Miriam e o Rubens. Nós somos responsáveis técnicos pela parte das estimativas apresentadas. Eu também sou técnico de planejamento e gestão urbana, com mais de 13 anos em uma atuação ali na área de Taguatinga e Ceilândia, e trabalhando também com essa questão da ocupação da área pública. E eu acho que, principalmente, acho que a característica que eu quero colocar aqui é que eu sou morador de Ceilândia há mais de 33 anos. Moro em Ceilândia, moro lá no setor Pessul. Para quem não conhece, o setor Pessul é uma área que está entre o pôr do sol e o sol nascente. Eu cresci naquela região ali e vi a formação, a consolidação dessas áreas, né, de Ceilândia e sol nascente. Eu lembro que há 18, 20 anos atrás, eu costumava frequentar essa área do sol nascente quando não tinha casas lá. Existia algumas chácaras, tinha alguns amigos que moravam lá. Soltava pipa ali. Soltava pipa. E andava bastante ali, e a gente começou a perceber a ocupação. E eu quero passar essa percepção, né, como morador de Ceilândia. A gente sabe que até a criação e a estruturação
E a consolidação da GFIS, o crescimento do sol nascente e pôr do sol vinha no ritmo. Nos últimos 5 anos para cá, a gente percebe que ainda existe um crescimento, e esse crescimento foi captado pela pesquisa. As estimativas mostram que tem crescimento ali. Mas a gente não pode admitir que esse crescimento seja como antes desse período, né? Isso até para a administração seria ruim, seria admitir que a administração está sendo omissa na questão do controle da expansão dessas áreas do sol nascente e pôr do sol. A gente sabe que Ceilândia também tem um crescimento vertical, está passando por esse processo de verticalização, mas o que a gente percebe também é que a ocupação desses prédios é parcial. A gente chegou a levantar informações junto com a Administração Regional de Ceilândia para saber a quantidade de unidades que já estão sendo ocupadas, que estão sendo construídas ali naquela via próxima ali à Fundação Bradesco, onde tem o SESC, a gente tem um condomínio enorme lá sendo construído. Tem, acho que menos da metade das torres estão ocupadas. Mais próximo da BR-070, lá no setor, também tem outro condomínio enorme, que ele vai abrigar milhares de pessoas, mas é um condomínio que ainda não está ocupado. Né? Então, eu tenho plena confiança no trabalho que nós fizemos. Né? O censo mostrou que, em 2010, nós tínhamos 402 mil habitantes em Ceilândia. Se contarmos com essa estimativa que estão apresentando de 600 mil, seria o 4 setor PSU, né, que teriam sido adicionados ali dentro de Ceilândia. Acho que, às vezes, as pessoas não têm a noção do que significa isso. Né? É o que a gente costuma brincar lá no setor, que é o censo contra o censo. É o censo com C contra o censo com S. Né? O censo que diz da percepção que nós temos. Né? Mas a gente tem que lembrar que existem métodos confiáveis para a gente chegar nesses números. Isso. Podemos encerrar? Mais alguém? Sheila, Érica, Marcos, Beatriz? Ok. Aldo, mais uma última questão aqui. Bem rápido. O que é notável em Ceilândia, eu gostaria de perguntar para a Iraci se descobriram alguma influência da presença, já há muito tempo, da UNB, né, como a UNB como um dos campi, né, que ela disseminou no território, naquele sentido de espargir no território a cultura universitária, a pesquisa, etc., se isso foi possível. Porque eu notei na pesquisa que tem, como, aliás, eu já tenho na minha cabeça alguns dados da PEMAD, na área metropolitana, praticamente a mesma coisa. A quantidade, um percentual elevado de pessoas que têm o fundamental incompleto. Quer dizer, para a Ceilândia, parece que ainda não chegou ao ponto de ter, digamos assim, um preparo para novos tempos que vão aparecer, se, por exemplo, vierem mais indústrias para cá, ou mesmo serviços que demandem técnicos com preparo maior. Eu digo isso porque eu vi Ceilândia nascer, né? A UNB esteve presente lá desde 1971, quando os 82 mil habitantes da Vila do EPI, Vila Bernardo Saião, etc., Vila Sara Kubitschek, foram transferidos para lá. Então, não tinha nada na Ceilândia, você tinha uma rua, eu tenho as primeiras fotos da Ceilândia com os barracos, quer dizer, aqueles materiais do IAPI levados para lá para construir. Então, o que eu noto é uma enorme evolução urbana, coisa que surpreendeu os geógrafos estrangeiros que eu levei lá em 72 e depois em 82, pela expansão urbana da cidade. Quer dizer, como aqui nada tem mais do que 54 anos, por aí, a pressa em você ter um igualitarismo com cidades centenárias é impressionante. No entanto, a evolução é lenta, embora na Ceilândia surpreenda a expansão urbana, que se quer também na área cultural e do ensino, preparando a população para novos tempos. É isso aí. Professora, a gente observou na pesquisa que essa influência ainda não foi... para a população moradora mesmo, ela ainda não mostrou um reflexo.
porque o percentual de população com nível superior passou de 4,56 para 4,74. Então, é uma variação muito pequena. Mas ela pode ter tido reflexo no pessoal das áreas próximas, quem sabe, os moradores de Taguatinga, do próprio Samambaia, então, que podem estar indo fazer curso lá, né? Talvez a gente veja isso no final do DF, mas, por enquanto, na própria Ceilândia, não. Bom, gente, então a gente encerra aqui, né, lembrando que na semana que vem vamos apresentar a Sol Nascente e também na semana que vem vamos estar apresentando aqui o IDECOM-DF, né, que é o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal relativo ao segundo trimestre de 2013. Obrigado.